Olá, meu nome é Kailane, sou aluna da terceira série de ensino médio do CEASP-PH. Estou aqui para apresentar meu trabalho de Química. Bom, hoje irei falar sobre um dos compostos orgânicos oxigenados, os alcoóis. Mas o que são compostos orgânicos oxigenados? Compostos orgânicos oxigenados são as substâncias orgânicas que apresentam o elemento oxigênio em sua composição. Como exemplo, podemos citar o ácido etanóico, o etanol e a propanona. Bom, vamos falar sobre os alcoóis. Os alcoóis são compostos orgânicos caracterizados pelo grupo hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado de uma cadeia carbônica. Observe que o carbono ao qual a hidroxila está ligada tem que ser saturado, ou seja, realizar apenas ligações simples com outros átomos de carbono ou de hidrogênio, pois se tal carbono apresentar uma dupla ligação com outro carbono, não teremos um álcool, mas sim um enol. Além disso, se a hidroxila estiver ligada a um anel aromático, temos um fenol. Bom, nesse exemplo aí, esse composto orgânico é caracterizado como álcool porque tem o OH ligado a um carbono, e este carbono só faz ligação. Vamos falar sobre a classificação dos alcoóis. Estes podem ser classificados de duas maneiras, mediante a posição da hidroxila ou mediante o número de hidroxilas. Vamos falar primeiro sobre a classificação de acordo com a posição da hidroxila. Um álcool primário é um álcool que apresenta sua hidroxila ligada ao carbono que fica na extremidade da cadeia. Ou seja, é um carbono que só faz ligação com um único carbono, 2 hidrogênios e, consequentemente, o OH para ser um álcool. Um álcool secundário apresenta sua hidroxila unida ao carbono secundário da cadeia, como o próprio nome diz. Um carbono secundário é aquele que faz ligação com 2 carbonos, um hidrogênio e o OH. E o álcool terciário é o que apresenta sua hidroxila ligada ao carbono terciário, que faz ligação com 3 carbonos e o OH. Agora vamos falar sobre a classificação mediante o número de hidroxilas. Podem ser chamados de monoálcool, diálcool e triálcool. Monoálcool é quando possui apenas uma hidroxila. Diálcool, quando possuem 2 hidroxilas, e triálcool, quando ligados a 3 hidroxilas. Na imagem, vocês podem ver a explicação certinha, mais detalhada, de cada classificação. Como vocês podem ver, no primeiro, monoálcool, também pode ser chamado de monol, só tem uma hidroxila. Ele está ligado a um H3C, ou CH3. O diálcool ou diol tem 2 hidroxilas, cada um em um carbono, e o triálcool ou triol tem 3 hidroxilas ligadas a 3 carbonos. A nomenclatura dos alcoóis. Os nomes dos alcoóis são formados por um prefixo, um infixo e um sufixo da seguinte forma. O prefixo indica o número de carbonos presentes na cadeia. O infixo indica o tipo de ligação química. E o sufixo indica a função orgânica. Como nos alcoóis há a presença de um grupo funcional, a contagem da cadeia principal deve iniciar na extremidade mais próxima da hidroxila. Em estruturas que possuem mais de um grupo hidroxila, a contagem deve ser a que proporciona a menor numeração para estes grupos e deve-se usar os prefixos di, tri e tetra para designar a quantidade de hidroxilas. Em cadeias ramificadas, valem as regras na IUPAC, sendo a contagem em alcoóis insaturados, em seus nomes, devem constar as posições do grupo funcional, das insaturações e das ramificações, sendo esta a ordem de prioridade. Ou seja, primeiro você olha pelo grupo funcional, que no caso é o álcool, você tem que procurar o OH, depois as insaturações e depois as ramificações. No caso dos monoalcoóis, há a possibilidade de utilizar uma nomenclatura usual, na qual o radical ligado ao grupo hidroxila é nomeado seguindo os prefixos e utilizando a terminação ílico. Então, para você nomear um álcool, primeiro você tem que designar a cadeia principal.
E para saber qual é a cadeia principal, nela tem que conter o grupo funcional, que é o OH, a insaturação, que se tiver uma insaturação, tem que ter insaturação, e a ramificação também, se caso tiver. Se não tiver, é só de ter o grupo funcional, se tiver o OH já está certo. E a partir daí, depois de você designar a cadeia principal, você vai contar a quantidade de carbonos presentes na cadeia, iniciando da extremidade mais próxima da hidroxila. E aí, de acordo com a quantidade de carbonos, você vai ver qual prefixo você vai usar. Aí na tabela, eu botei até 10 carbonos, porque são os mais usuais. Depois de contar a quantidade de carbonos, a gente vai olhar qual o tipo de ligação presente na cadeia. Se for uma ligação simples, usamos o infixo AN. Se for uma ligação dupla, usamos o infixo EN. E se for uma ligação tripla, usamos o infixo IN. No final, colocamos o sufixo -ol, que é o sufixo da função orgânica álcool. Como eu falei, quando for um monoálcool, podemos usar uma nomenclatura mais usual. A gente só vai contar a quantidade de carbonos e utilizar a terminação ílico, como o álcool etílico, que no caso tem 2 carbonos. Vamos supor que a gente vai fazer o nome de um álcool que tem 4 carbonos, todos com ligação simples. Então, a gente vai ver, né? São 4 carbonos, então o prefixo que utilizaremos vai ser o but. Se é ligação simples, usamos an. Então, é butanol, que é o sufixo da função orgânica. Então, é assim que a gente consegue montar a nomenclatura. Agora, irei falar sobre as propriedades dos alcoóis. Tem caráter ácido, tem um cheiro característico, a densidade é mais baixa do que da água, é incolor, inflamável, líquido quando possui até 11 carbonos, sólido acima de 11 carbonos, é uma molécula polar, tem um alto ponto de ebulição e é tóxica. O álcool é tóxico. Os principais alcoóis. Os 2 monoalcoóis mais comuns e de importância comercial são também os de estruturas mais simples, o metanol, que é o CH3OH, e o etanol, CH2H6O. O álcool mais simples é o metanol, conhecido também como álcool metílico, que pode ser obtido através da destilação da madeira. Ele já foi usado como combustível, mas é muito perigoso, visto que é inflamável e sua chama é invisível ao olho nu, o que dificulta o controle de incêndios. É também tóxico, podendo levar à cegueira e à morte. O etanol é o principal álcool, sendo usado como combustível obtido principalmente por fermentação de açúcares e cereais, da cana-de-açúcar, de beterraba, milho, arroz e etc. Outros usos do etanol são em antissépticos, como solventes de tintas, vernizes, perfumes, como matéria-prima na obtenção de vários compostos orgânicos, como acetaldeído, ácido acético e éter comum, e em bebidas alcoólicas. Esse foi o meu trabalho de química, espero que tenha gostado.